Com o nosso programa Guerra de Informação, e eu quero mostrar para vocês um trabalho que está sendo feito em El Salvador, que está arrancando os cabelos, né, da imprensa há mais de um ano, né, que é o trabalho do presidente Bukele. Prendeu mais de 6 mil pessoas num dia só. 6 mil pessoas, num só dia. Essas são as imagens da NBC, onde o Bukele botou os caras na cadeia de qualquer jeito. Todos esses aí tatuados são membros da gangue que tocava o terror lá em El Salvador, algo muito similar ao PCC no Brasil. Todo mundo disse que o cara era maluco, ditador, né, porque ele não estava respeitando as liberdades individuais, eles estavam invadindo a casa dos narcotraficantes sem as garantias constitucionais, né, e prendia assim, ó, isso aí. Isso que vocês estão vendo foram tanto a polícia quanto o exército salvadorenho prendendo todo mundo. O cara saiu prendendo todo mundo. Resultado, isso foi há um ano atrás, mais de um ano atrás. Resultado, El Salvador ficou um ano sem homicídio. Vocês têm noção do que é você ficar um ano sem homicídio? Essa aí é a quantidade de gente presa que o Bukele colocou na cadeia. E assim, não é tratamentozinho bonzinho, roupinha, não. Prendeu e, assim, mostrou realmente que ele não poderia fazer nada antes de prender esses narcotraficantes. Isso tem mais de um ano, tá? Ele mandou prender todos esses traficantes e agora tá todo mundo agradecendo ao Bukele pelo que ele fez. Aqui tá dizendo que foi em 10 dias, né? Então desculpa que eu quero fazer a correção. Foram membros de gangue, 6 mil membros de gangue foram presos em 10 dias em El Salvador. 10 dias. Eu falei um dia, foram 10 dias. Então, em 10 dias, 6 mil membros de gangues. E agora eu vou tentar fazer aqui uma tradução em tempo real de um discurso recente que o Bukele fez, ele colocou inclusive no Instagram dele. E eu quero que vocês digam comigo, né? Digam para mim se o que ele está fazendo não é o que vocês gostariam de ver no Brasil. Vamos acompanhar. Era perfecto. También por dictados internacionales vino la ley del menor infractor. No pueden tocar a los menores de 18, justo a los que estaban reclutando. Nos mandaron la enfermedad y nos quitaron en esse mesmo momento la única medicina que teníamos. Ele está falando um pouco aqui da questão da Covid. Eu não sei nem se eu vou traduzir tudo, porque eu acho que o espanhol é bem tranquilo de compreender e eu não quero ficar parando o vídeo. Ele está falando da questão do tratamento no período da Covid. Poner a los pandilleros tras las rejas, cuando eran pocos. Colocaram os membros dos gangues e ainda coloquei pouco ainda, né, na cadeia. Entonces, la gente debía huir otra vez. O ya no por la guerra civil, sino por temor a las pandillas. Ele está falando da história de El Salvador, dizendo que as pessoas acabaram saindo de El Salvador. Ou seja, que teve um grande êxito, mas não mais por causa da guerra civil, mas por causa das gangues. Por eso más de 3 millones de salvadoreños, un tercio de nuestra población, vive fuera de nuestro país. Um terço da população, 3 milhões de pessoas de El Salvador, vive fora de El Salvador. Isso significa, ou seja, 3 milhões é um terço da população de El Salvador. Então, El Salvador deve ter 9 milhões de pessoas, um pouco mais do que o Rio de Janeiro, e um terço dessa população vive fora do país. Unos producto de la guerra civil y otro grupo todavía más grande. Uns saíram por causa da guerra civil, outro, um grupo maior ainda saiu. Y que perduró más en el tiempo, el éxodo de la posguerra. Foi depois da guerra. Nos vendieron esa falsa paz. Y nos luego venderam uma paz falsa. Pasaron 30 años vendiéndonos una falsa seguridad. Durante 30 anos nos venderam uma falsa segurança e uma falsa democracia. Una falsa democracia, una falsa institucionalidad. Uma falsidade institucional e uma falsa liberdade. Y una falsa libertad. Sabemos que la paz y la libertad no se logran de la noche a la mañana. Sabemos que a paz e a liberdade não se obtém da noite para o dia. Alguien va a decir, bueno, pero es que se firmó la paz, pero era un proceso.
Bem, mas nós assinamos um tratado de paz, mas isso é um acordo de paz, mas isso é um processo. Escucho eso de los apologistas Eu escuto isso dos apologistas, de los acuerdos de paz que dicen, no, la paz se firmó, apologistas dos acordos de paz. Sim, mas a paz se firmou, mas pero evidentemente no iba a ser de la noche a la mañana, sino que era un proceso. De acuerdo. evidentemente não vai ser da noite para o dia, vai ser um processo. Eu concordo, mas Sabemos que la paz y la libertad no se logran de la noche a la mañana, pero se ve el proceso. nós sabemos muito bem que a paz não se dará da noite para o dia, mas a gente vê o processo. Pero los años pasaban y lejos de ir consiguiendo cada vez más paz y más libertad, cada vez la íbamos perdiendo más. E à medida em que, depois do acordo de paz, os anos iam se passando, a gente ia perdendo a liberdade e perdendo a paz. Algunos pocos pueden decir que esto es mentira, Alguns poucos podem dizer que isso é mentira. pero ahí están los datos Mas aí estão os dados. que no hicimos nosotros. En el año 2000, Os dados que não foram feitos por nós, né? No ano de 2005, apenas nesse ano. 2005, por poner un año, porque en 2004, 2003, 2006, Você pode dizer, poderia ser o ano de 2004, 2003, 2013 e 2006. en el año 2005 se cometieron menos homicidios que en el 2010. O ano de 2005 teve menos homicídio do que do ano de 2010. Y en el año 2010 se cometieron muchos menos homicidios que en el 2015. E 2010 cometeram-se menos homicídios do que em 2015. Es decir, la violencia iba aumentando en lugar de disminuir. Então ele tá falando que tá aumentando. Então ele tá fazendo é isso mesmo, ele tá fazendo uma comparação de anos anteriores e ele via que a criminalidade ia aumentando e não diminuindo. No íbamos en un proceso hacia la paz, Ou seja, nós não estávamos num processo até a paz. íbamos en un proceso hacia la guerra. Nós estávamos no processo até a guerra. En el 2019, cuando llegamos Quando eu cheguei no poder em 2019, a la presidencia, na presidência, empezamos a ver esa realidad, começamos a ver essa realidade. que íbamos hacia la guerra, no hacia la Estávamos em paz, direção à guerra e não à y paz. que poco a poco nos íbamos convirtiendo en un país totalmente inviable. E que pouco a pouco nós estaríamos num país completamente inviável. Todas esas recetas que nos dieron fracasaron. Todas essas receitas que nos deram fracassaram. En 2 siglos de historia, los salvadoreños nunca conocimos la paz, ni la libertad, ni la soberanía, y hasta ahora la población lo puede testificar. Nos últimos 200 anos, os salvadorenhos não conheceram a paz, a soberania, a liberdade, e agora a população pode perceber que isso está acontecendo. En 2019, No ano de 2019, la población decidió acabar con el bipartidismo y la posguerra. a população decidiu acabar com o bipartidarismo e com o período da pós-guerra, En las elecciones del 3 de febrero. por meio Y das en el eleições de fevereiro. 2021, el E no ano de 2021, as pessoas ratificaram a decisão pueblo lo ratificó en las elecciones del 28 de febrero. de 28 de fevereiro, Lo ratificó masivamente. ratificou massivamente Ni siquiera queda discusión. e nem queria discutir. Y son resultados incuestionables. Os resultados são inquestionáveis. Nadie cuestionó el resultado de las elecciones, ni Ninguém questionou o resultado das eleições, siquiera la oposición. Ni El misma pueblo oposición. votó y el pueblo decidió darnos, no la mayoría, sino una supermayoría en la Asamblea Legislativa. O povo decidiu não só dar a maioria, mas uma super maioria na Assembleia Legislativa. Depois eu vou colocar todo o vídeo para vocês, aqui no Rumble mesmo, mas o discurso tem 14 minutos e a minha tradução é péssima, sobretudo simultânea, né? Eu não sou tradutor. Mas o ponto é o seguinte: 2019 esse homem foi eleito, tá? Ele falou que ia combater o narcotráfico, combateu o narcotráfico, combateu as gangues, botou o exército para trabalhar, botou a polícia para trabalhar, aumentou o efetivo das Forças Armadas, deu força e poder policial, começou a prender os criminosos,
sem nenhuma piedade. Teve forte oposição de poderes internacionais como ONU e companhia. Cagou para todos eles. Debochou do Maduro, debochou da ONU, debochou de todo mundo e fez com que El Salvador tivesse o seu primeiro ano sem homicídio. El Salvador, tudo bem, é um país pequeno. Seria até uma injustiça de nossa parte, da minha parte, dizer para vocês que o que foi feito em El Salvador poderia ter sido feito no Brasil da mesma maneira. O ponto aqui é o seguinte: a formação que o Bukele teve, né? O Bukele teve formação com o Heritage Foundation aqui nos Estados Unidos, tá? Para quem não sabe. Eu mesmo fiquei sabendo disso recentemente com um membro do Heritage Foundation. Ele, católico, visitou o local de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, muito antes de candidatar-se. Nunca teve medo de expor a sua fé. E chegou lá e brigou com o monopólio. Brigou com o narcotráfico. Brigou com o oligopólio. Colocou na cadeia quem poderia matá-lo, quem poderia esfaqueá-lo, quem poderia prendê-lo, quem poderia tirar dele o poder de candidatar-se. Esse é o Bukele. Se você precisa ter alguma coisa no seu horizonte de consciência para entender o que precisa ser feito no Brasil, eu posso dizer com garantia a vocês: não tenham o exemplo desses generais brasileiros e quem quer que escute esses generais brasileiros. Pode ser Bolsonaro, pode ser quem for. Não dê ouvidos a esses homens frouxos, canalhas e covardes. Tenha como claro o exemplo de Bukele em El Salvador. Se você precisa de alguma imagem, de alguma coisa na sua cabeça, para você entender o que de fato precisa ser feito no Brasil, não é reforma disso, reforma daquilo, reforma tributária, economia, corrupção, blá blá blá. Não. Para com essa merda de discurso para ontem e entenda. Seja você político, seja você um mero cidadão como eu, seja você um mero jornalista como eu, seja você a Dona Maria em casa, seja você uma cozinheira, uma esposa, um pai de família, um policial, um vereador, seja você quem for, entenda. O que o Bukele fez resolve. O que foi feito no Brasil nos últimos 30, 40, 50, 60, 70 anos não resolve. Nós perdemos a liberdade, assim como estavam perdendo os salvadorenhos. Nós perdemos a paz, assim como estavam perdendo os salvadorenhos. E como é que eles conseguiram resgatar isso? Por meio da força. Força contra o crime organizado. Sem pena e sem dó, cagando para a ONU, cagando para todo mundo, fazendo o que deveria de ser feito. Tá aí um bom exemplo, que o Brasil siga. Que o Brasil siga o exemplo de El Salvador. Deus abençoe vocês. Aqui eu me despeço. São 9h19. Não quero deixar esse programa muito longo. Espero que vocês possam divulgar o Rumble do Terça Livre, rumble.com/canal Terça Livre. Divulguem também o podcast lá no Spotify e no aplicativo de podcast da Apple. E assinem noticiasemmascara.com. Participem, sejam membros da comunidade do Terça Livre lá no Locals, terca.locals.com. Eu sou Alan dos Santos, direto do exílio, em Orlando, nos Estados Unidos. Hoje é dia 22 de junho de 2023. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Sequestro do empresário Abílio Diniz. O empresário Abílio Diniz foi libertado em São Paulo. Material de campanha do Partido dos Trabalhadores e de Lula como adesivo. Além de se vangloriar, que ajudou os sequestradores a serem soltos. Eu fui na cadeia conversar com os meninos e eles foram soltos e eu não sei aonde que eles estão agora. Criação do Foro de São Paulo. Quando criamos o Foro de São Paulo, nenhum de nós imaginava que em apenas 2 décadas chegaríamos onde chegamos. Aliança com o comunismo. A ideia surgiu de uma conversa de Fidel Castro com Lula. Assassinato do prefeito Celso Daniel. E se rebelou com a corrupção petista e acabou assassinado. Mensalão. Afirmou que o PT pagava mesada para deputados de partidos aliados
associação com bandidos. É Lula o chefão do maior esquema corrupto. Aproximam o PT do PCC. Ou seja, Lula passa a mão na cabeça de ladrões de celulares, de drogados e condena a polícia. A gente rouba celular pra vender, pra ganhar um dinheirinho. Depois vão pro bar tomar cerveja junto. O ex-presidente Lula transita nesse submundo do crime. Prisão. O ex-presidente Lula e o PT teriam recebido 138 milhões e 600 mil reais. Provem uma corrupção minha, que eu irei a pé bater preto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa a cumprir a sua pena por corrupção passiva e lavagem. Você quer que isso continue? Não destrua o Brasil.